Pai de Jesus, meus irmãos, boa noite, boa tarde, bom dia, depende do horário que você está acompanhando essa gravação. Estou passando aqui hoje para trazer mais uma pequena, simples formação, mas que contribua para as nossas vidas enquanto servos de Deus. No dia de hoje, venho trazer para nós um tema voltado para catequese, para falar um pouquinho sobre o catequista de Crisma, em especial o catequista de Crisma para jovens, né? Vamos falar um pouquinho sobre o catequista de Crisma de jovens. Claro que vai ter alguns pontos que pode abordar um contexto geral, mas na maioria falando um pouco, algumas orientações para estar ajudando os catequistas de jovens para as turmas de Crisma. Nós vamos falar um pouquinho então sobre a catequese, um pouquinho sobre o catequista, sobre a Crisma em si, né, sobre os discípulos missionários e algumas contribuições para metodologias de instrução, de trabalho, para serem utilizadas no dia a dia da Crisma. Bom, a alergia está um pouco ruim aqui, então vai me perdoando aí algumas rusgas aqui de garganta. A catequese, segundo o Catecismo da Igreja Católica, no número 4 e 5, bem no início, diz para nós: bem cedo se chamou catequese ao conjunto de esforços empreendidos na Igreja para fazer discípulos, para ajudar os homens a acreditar que Jesus é o Filho de Deus, a fim de, pela fé, terem a vida em seu nome e para os educar e instruir nessa vida, construindo assim o corpo de Cristo. A catequese é uma educação da fé das crianças, dos jovens e dos adultos, que compreende especialmente o ensino da doutrina cristã, ministrado em geral de um modo orgânico e sistemático, em ordem à iniciação na plenitude da vida cristã. Catequese então vem da palavra grega catequesis, escrito com K, que vem ter o significado de instruir, instruir oralmente. Também vem do latim catequeses, aí já com C, que são instruções religiosas. E do português catequese, que pode ser instruir, orientar, formar, né? Essas palavras aí e significados que foram retirados do dicionário etimológico da língua portuguesa. Então nós temos aí esses sentidos. Então catequese é instruir, orientar, formar, preparar aquelas pessoas que estão ali participando dela. Independentemente se na pré-catequese, se na catequese. Hoje, não sei se ainda existe em todo o Brasil, mas na realidade minha não existe, que é a perseverança, que faz falta, a Crisma de jovens e adultos. Então é instruir, orientar, formar e preparar essas pessoas que ali estão. Uma coisa que precisa ficar bem claro: a catequese não é uma escola. Os encontros de Crisma não são aulas. O catequista não é um professor. Pode ter semelhanças com aquilo que acontece em uma escola, mas não é a mesma coisa. Nós temos o hábito de dizer que o nosso professor de Crisma, o nosso professor de catequese, eu estou indo para a aula de catequese. Não, nós não podemos dizer isso. E nós, adultos, devemos ensinar, nós, pais, ensinar os nossos filhos que a catequese não é uma escola. Que a catequese, os encontros da catequese não são aulas. E o catequista é um catequista. Ele não é um professor. Apesar de estar ali orientando, ensinando, ele não é um professor. Ele é um catequista. Precisa ficar claro isso para nós. Dando seguimento, o Diretório Nacional da Catequese diz o seguinte: a finalidade da catequese é aprofundar e amadurecer a fé, educando o convertido para que se incorpore à comunidade cristã. Então ele é uma preparação para que aqueles que estão ali possam ser inseridos, incorporados de forma madura na comunidade cristã. Quando somos batizados, somos inseridos na nossa comunidade. Só que muitas das vezes nós caminhamos ao longo do tempo, nós vamos à missa, nós às vezes até participamos de uma pastoral, de um movimento, mas participamos,
Nós não temos a maturidade e até mesmo o aprofundamento e o entendimento para vivenciar bem aquela realidade que nós estamos, porque nós não temos o conhecimento necessário. E a catequese vem trazer o conhecimento necessário para que nós possamos ser incorporado totalmente naquela realidade de comunidade cristã que nós estamos inseridos. O catequista, então, é aquele que é chamado a ensinar Cristo. Que ensinar Cristo em que sentido? Orientar o cristão, orientar aquele catequizando, aquele crismando, para que ele possa conhecer o Cristo, para que ele possa conhecer a igreja, para que ele possa aprender a entender e principalmente amar a Cristo e a sua igreja, a sua fé. Então o catequista vem ser a pessoa que vai orientar, vai ali estar junto, direcionar e mostrar o caminho. Qual o caminho? Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Pontos importantes que nós precisamos entender quanto a isso, que tem ali na exortação apostólica Evangelho Nuntiandi, do Papa Paulo VI, no número 41. Diz o seguinte para nós, catequistas, e nós precisamos, se você é catequista, entenda isso. São alguns pontos importantes para que nós possamos entender. Para que você seja um bom catequista, o primeiro ponto é, você precisa dar testemunho de vida. Precisa dar testemunho de vida. Para a igreja, diz para nós o documento, a exortação apostólica, para a igreja, o testemunho de uma vida autenticamente cristã, entregue nas mãos de Deus, numa comunhão que nada deverá interromper e dedicada ao próximo, com um zelo sem limites, é o primeiro meio de evangelização. Nós podemos falar, e às vezes nós falamos e falamos bem, mas e através das nossas palavras, às vezes nós evangelizamos muito e devemos falar. Mas o que mais vai mostrar, de fato, a nossa evangelização é o nosso testemunho de vida. É aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Às vezes nós vamos para a catequese, eu sou catequista, a gente fala, mas no dia a dia, aqueles que nos acompanham, que estão conosco nos encontros de catequese, veem em nós algo diferente daquilo que está sendo ministrado nos encontros de catequese. E nós não podemos dar contra-testemunho. Nós temos que ser pessoas que amamos a Deus, pessoas que servimos com amor a Deus, pessoas que servem com amor à igreja, que se dedicam à sua fé, que amam os irmãos, que não estão ali para passar a perna a ninguém, que não está ali para magoar os irmãos, fazer mal os irmãos, denegrir a imagem dos irmãos ou algo semelhante. Mas nós estamos ali para ser pessoas que são verdadeiras imagens e semelhanças de Deus. Então nós precisamos dar o exemplo. São Francisco de Assis dizia, pregue, 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 mas se necessário use palavras. Claro que na catequese nós vamos usar a palavra, mas nós precisamos testemunhar no nosso dia a dia a nossa fé. Precisamos estudar a Bíblia e a igreja de uma forma geral. Meus irmãos, quantas vezes nós vemos catequistas e lá no início, em 2009, quando eu comecei essa caminhada de catequese, eu vivi isso também. Comecei a catequese, senti o desejo de ajudar, né? Naquele momento era algo que era necessário na minha vida para fazer, ser catequista. E aí fui com a cara, com a coragem, mas eu já tinha um certo conhecimento de Bíblia, por caminhar em movimento, né, anteriormente a ser catequista. Mas quantas vezes a gente vê os catequistas que não conhecem a palavra de Deus? Não se preparam, não se aprofundam na palavra de Deus, não conhecem a sua igreja, não conhecem os sacramentos, às vezes está ministrando ali a crisma, que falando para catequista de crisma, e não sabe nem quais são os 7 dons do Espírito Santo, se não olhar, se não anotar. Então a gente precisa conhecer a nossa igreja, a gente precisa conhecer a palavra de Deus, aquilo que é importante, que nós falamos também sobre liturgia, e a gente não conhece a liturgia. A gente não conhece como funciona a Santa Missa. Então a gente precisa conhecer como nós podemos ensinar algo, repassar algo,
se nós muitas das vezes não conhecemos, a gente só replica aquilo que está no material que conduz o nosso encontro. A gente leva o material, a gente estuda aquele material, mas no dia a dia nós não conhecemos, é só para aquele momento. Então o catequista precisa estudar a Bíblia, estudar a igreja de uma forma geral, precisa estudar a vida dos santos. Claro, conhecer a vida de todos os santos vai ser impossível, né, para nós, mas saber como que é essa busca de santidade, saber os exemplos de santidade que nós tivemos, principalmente os seus patronos aí na sua paróquia, né, o seu padroeiro aí na tua paróquia, pelo menos esse é preciso conhecer e falar sobre ele, ou ela, né? Vida sacramental, nós precisamos ter vida sacramental e comunitária. Quantas vezes nós, catequistas, fica aqui entre nós, né, talvez é algo, nós não nos confessamos. A gente fala que tem que confessar, mas nós não nos confessamos. A gente está dando até contra-testemunho. A gente precisa ter essa vida sacramental, vida de Eucaristia, vida de Santa Missa. A gente precisa ter vida comunitária, estar inserido na nossa comunidade de uma forma geral com os nossos irmãos, né? Eu sou ligado ao movimento, mas eu sou catequista, que é uma pastoral, faço parte de uma pastoral. Então a gente precisa estar ligado, inserido na comunidade cristã, onde a comunidade necessita de nós. Ter essa vida comunitária, ter vida de oração, não é só rezar com os nossos catequizandos ou crismandos, não. No nosso dia a dia nós precisamos ter vida de oração. Nós precisamos rezar, nós precisamos buscar a santidade nas nossas vidas para nós. Às vezes a gente fala tanto dos santos, mas nós não buscamos ser santos, seguir os exemplos, ter vida de santidade, de amor. Nós precisamos buscar a santidade. É o primeiro passo, né? Podemos dizer assim, para a gente alcançar a salvação. Sereis santos como meu Pai do céu é santo. A palavra de Deus deixa claro isso para nós. Então nós precisamos buscar viver a santidade, nós que somos catequistas, porque nós ensinamos isso para os nossos jovens, para as nossas crianças, mas nós não podemos só ensinar, nós temos que fazer primeiro. Existe aquela frase que diz, eu não posso ensinar aquilo que eu não conheço, eu não posso falar daquilo que eu não vivo. Então eu não posso falar na minha turma de crisma se eu não vivo aquilo que eu estou pregando, se eu não vivo aquilo que eu estou ministrando. Nós temos que ter isso. E outras necessidades para a nossa vida pessoal e enquanto catequistas. A crisma que é o sacramento da confirmação. Aqui agora já entrando no contexto mais de crisma. O que é o sacramento da confirmação? O Catecismo da Igreja Católica, no número 1285, diz o seguinte: com o batismo e a Eucaristia, o sacramento da confirmação constitui o conjunto dos sacramentos da iniciação cristã, cuja unidade deve ser salvaguardada. Por isso, é preciso explicar aos fiéis que a recepção deste sacramento é necessária para a plenitude da graça batismal. Com efeito, os batizados pelo sacramento da confirmação são mais perfeitamente vinculados à Igreja, enriquecidos com uma força especial do Espírito Santo, e deste modo ficam mais estritamente obrigados a difundir e a defender a fé por palavras e obras, como verdadeiras testemunhas de Cristo. Nós precisamos então, o catecismo aqui vem dizer para nós que a difundir e a defender a fé por palavras e obras, como verdadeiras testemunhas de Cristo, enriquecer, né? E aí nos enriquece com o Espírito Santo. Ali, o Espírito Santo que nós recebemos no nosso batismo, que muitas das vezes, durante o nosso processo, até nós chegarmos ali na crisma, se for começar ali na adolescência com 13 ou 14 anos, vai depender da realidade que você está, ou na vida adulta, ali nós recebemos a confirmação do nosso batismo, e é onde que o Espírito Santo está dentro de nós, precisa aflorar. Precisa de fato fazer com que nós nos tornemos, e nós vamos falar daqui a pouco, discípulos missionários, a viver e a defender a nossa fé, a amar a Deus a mais ainda do que talvez nós já amamos, e a viver e ser testemunha de Cristo. E isso precisa ser impulsionado naqueles que estão vivendo o crisma, que estão ali participando do crisma, para que quando saírem, saiam de fato com esse fogo inflamado para amar a Cristo, amar os irmãos e para defender e viver a sua fé no dia a dia sendo testemunhas de Cristo. Na crisma, somos ungidos para o testemunho de Cristo. Isso precisa ficar muito claro.
Então nós precisamos preparar os nossos adolescentes, os nossos jovens, até mesmo os nossos adultos, para que sejam testemunho de Cristo aonde estiverem. E aí a gente entende que nos enchendo com o Espírito Santo, porque nós já estamos cheios, mas no sentido agora de falar nos enchendo do Espírito Santo, fazendo com que ele se inflame dentro de nós, para que nós reconheçamos que nós somos de fato discípulos missionários e queiramos ser discípulos missionários na nossa vida, na nossa igreja, nós vamos entender que lá no livro do Evangelho de São João diz para nós: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então ali nós estamos sendo enviados a ser discípulos missionários. O que é o discípulo? Se a gente for entender o discípulo na sua origem, pegando aqui o exemplo da palavra de Deus, a gente vai perceber que o discípulo é um aprendiz. É aquele que é obediente ao ensinamento do mestre, que busca se assemelhar ao mestre. O missionário é o quê? O missionário é quem faz missão. Não importa a missão, se é viajar, se é a missão do seu dia a dia, às vezes é a missão dentro da tua casa. E é quem faz missão. E o discípulo missionário é aquele que faz missão utilizando e colocando em prática os ensinamentos do mestre. Eu, como discípulo missionário, você, como discípulo missionário, catequista, nós precisamos colocar em prática os ensinamentos do mestre. E nós precisamos repassar isso para os nossos adolescentes e jovens, agora especificamente falando para adolescentes e jovens, para que eles sejam discípulos missionários no seu dia a dia. Para que eles, com o conhecimento, talvez até mesmo básico naquele momento, porque são 2 anos, mas depende da realidade, né? São 2 anos, mas que eles tenham um amor para querer viver isso no dia a dia e ampliar os seus conhecimentos. E aí, ampliando os seus conhecimentos, colocando em prática aquilo que eles aprenderam. E levar isso para a realidade, independentemente onde eles estejam, ser ali discípulo. Falar de Jesus, ser testemunha de Cristo ou em qualquer lugar que estejam. Ser testemunhas de Cristo. E nós precisamos, vou usar esse termo, trabalhar enquanto catequistas para preparar os nossos adolescentes e jovens para isso. Muitos jovens fazem a crisma, adolescentes fazem a crisma e não voltam mais para a igreja. Somem. Por que muitas das vezes somem? Porque muitas das vezes não foi preparado o suficiente, não foi levado. A gente fala o querigma, né? Que é o anúncio, mas que anúncio? O amor de Cristo por nós. Não foi levado a esses adolescentes, esses jovens, para que de fato amassem a Deus. Foi preparado um monte de coisa. Às vezes a gente enche o encontro de vela, às vezes faz um monte de recadinho, às vezes faz um monte de cartinha, às vezes canta, às vezes põe um monte de chocolatinho com bilhete, às vezes faz uma dancinha de roda, mas muitas das vezes nós não levamos, com tudo isso nós não nos aprofundamos a fazer com que esses adolescentes e jovens amem a Cristo. A nossa catequese, os nossos encontros de crisma precisa ser oracional, precisa levar a um aprofundamento, a uma intimidade com Jesus, fazer com que eles tenham uma experiência de fato de encontro pessoal com Deus e que queiram amar a Deus e continuar vivendo aquilo no dia a dia de cada um deles. E para isso acontecer, é preciso que nós façamos enquanto catequistas, que nós levemos esses jovens, adolescentes, enquanto crismandos, para que eles experimentem o amor de Deus. Mais à frente eu vou colocar alguns pontos que podem nos ajudar a fazer isso, mas a nossa catequese precisa ser oracional. Ela precisa ser uma catequese que leve ao amor, porque aquele que ama quer estar junto, quer cuidar, quer fazer algo sempre de bom para aquele que é amado, para aquele ao qual ele ama. E aí aquele que ama sempre vai tentar fazer isso. E aqueles que amam, os jovens e adolescentes que saem da crisma amando a Deus, vão querer estar próximo dele e agradá-lo. Porque é normal daquele que ama querer agradar aquele ao qual ele ama. Entende? Isso precisa ficar muito claro para nós. E o documento de Aparecida, no número 291, vai dizer o seguinte para nós: ser discípulo é dom destinado a crescer. A iniciação cristã dá a possibilidade de uma aprendizagem gradual no conhecimento, que é preciso conhecer. Falei lá atrás, preciso conhecer, nós que somos catequistas, e levar os nossos crismandos ao conhecimento. É levá-los ao amor.
para através disso no segmento de Cristo, querer seguir a Cristo. Dessa forma, ele forja a identidade cristã com as convicções fundamentais e acompanha a busca do sentido da vida. É necessário assumir a dinâmica catequética da iniciação cristã. Uma comunidade que assume a iniciação cristã renova sua vida comunitária e desperta seu caráter missionário. Isso é o documento de Aparecida que diz para nós. Mas como fazer isso então, Ricardo? Então eu trago para nós aqui alguns passos simples, mas simples passos que eu utilizei durante o meu processo de catequista. Inclusive viajo no próximo final de semana para estar com a turma de Crisma que eu estava até fevereiro, e aí mudei para uma nova realidade, viajo para onde eles vão receber o sacramento, para estar com eles, e eu utilizava alguns desses meios com eles, utilizava em outras realidades, em uma outra cidade que fui catequista, e graças a Deus muitos jovens perseveraram, né, e o padre sempre pedia, repete, continua assim que está funcionando, né, e eu pude perceber, e nas realidades que é feito assim, a gente percebe quantos jovens, né, estão servindo na missa, quantos jovens estão em pastorais, quantos jovens estão em movimentos, porque amaram a Deus. Então eu quero trazer um auxílio, algo que pode ajudar. Não obrigatoriamente estou dizendo para você fazer isso, não obrigatoriamente estou dizendo para você pegar o livro que te direciona, o livro que a sua diocese te coloca como direcionamento, ou o livro que a sua regional coloca, ou o livro talvez que a diocese pega da CNBB. Não estou dizendo para você jogar fora, para você descartar isso. Estou dizendo que acrescente, ajude, talvez lá já tem, mas coloque, porque é possível, e lá dentro às vezes é colocado de uma forma talvez um pouco mais minimizada, porque não dá para encher um livro para fazer um encontro, mas dá para fazer com que nós consigamos fazer com que os nossos adolescentes e jovens amem a Deus, ou pelo menos queiram estar mais próximos de Deus, mais próximos da igreja, a servi-lo, né? E aí nós precisamos ter dinâmicas que atraiam o jovem. Que tipo de dinâmica? O jovem é curioso, os jovens são curiosos. Nós temos que chegar e tentar despertar nesses jovens, uma possível dinâmica, despertar nesses jovens a curiosidade para querer descobrir mais do que vai além. Às vezes você lança a rede, mas você não tira o peixe. Você só lança a rede e deixa aquela curiosidade ali para que eles queiram ficar curiosos. Qual será que é o peixe que vai estar nessa rede? E às vezes, muitas vezes, eles vão, antes do próximo encontro, vão por conta própria correr atrás para tentar descobrir, porque ficaram curiosos com aquilo que vai acontecer. Aquilo que vai ser falado no próximo encontro, eles querem voltar para estar ali para fazer. Então, dinâmicas, algo que seja divertido também. A gente não pode ficar sentado ali com os jovens o tempo todo, falando, eles ouvindo, ou escrevendo, e eles escrevendo o tempo todo. Não, precisa ser algo divertido, né? Fazer algo dinâmico. Às vezes, conta uma piada, que não tenha besteira, mas conta uma piada, faz uma brincadeira, faz um encontro de forma lúdica, mas use dinâmicas que vão fazer com que eles se interajam e que eles gostem, porque se eles não gostarem, eles não vão ficar. Eles vão até ficar, porque às vezes o pai e a mãe mandam, mas eles não vão perseverar quando crismarem. Por quê? Porque não sentiram nada, só foram por ir. Então nós precisamos fazer com que eles amem, queiram estar ali. O encontro tem que ser simples, não precisa ficar enchendo de coisa demais. Tem gente que parece que faz uma festa de 15 anos para jovens, ornamenta tanta coisa. Não estou dizendo que não pode fazer algo bonito, mas não precisa. A simplicidade muitas das vezes conquista mais do que encher de coisinhas. Então fazer um encontro simples, né? Faz encontros diversificados, faz de vez em quando um filme. Às vezes passa um filme da vida de um santo, né? Quando passei o filme no ano passado, eu passei o filme para a última turma que eu estava, passei o filme da vida de São João Paulo II. E quando eu passei o filme longo, precisou de 2 encontros para a gente finalizar o filme, mas quando finalizei, ainda tive que pedir para eles não assistam em casa, porque eles estavam agoniados e mandavam mensagem: Ricardo, deixa eu assistir,
Tô curioso, quero ver como é que termina. E gostaram muito, alguns choraram com a história de São João Paulo II, se emocionaram. A gente precisa também fazer algo diferente, né? Faça as brincadeiras, celebre os aniversariantes, todo final do mês, celebre os aniversariantes com eles, talvez vocês já façam isso, né? Celebre os aniversariantes, façam momentos litúrgicos, até para eles, em especial nas datas celebrativas, né, e solenes da igreja, para eles entenderem a solenidade, a beleza da igreja de celebrar os santos, de celebrar Nossa Senhora, né? E ensine também, nesse momento aqui é solene, a missa é solene, na missa se passa assim, para que eles aprendam, né? Conteúdos, também trabalhem conteúdos essenciais. Talvez no teu livreto não venha um conteúdo que é preciso que nós trabalhemos com os nossos adolescentes e jovens. Tem gente que tem medo de trabalhar alguns pontos com adolescentes e jovens. Não tenha medo, você precisa trabalhar a família. Precisa trabalhar a família, trabalhar Jesus na família, trabalhar o amor na família. Jovens, muitos jovens não amam mais a sua família. Adolescentes não amam mais a sua família. Tem muitos jovens aí matando pai e mãe, principalmente por causa de celular. Então nós precisamos ensinar e trazer de volta o amor à família, fazer com que eles entendam que a família deles tem que ser modelo, tem que ser família de Nazaré aqui na Terra. Falar sobre namoro, eles começam nessa idade ali de 13 para cima, já está, até antes, né? Mas no nosso caso aqui, 13 para cima já começa a falar sobre namoro. Precisa falar com eles, instruir. Nós temos a vivência, a experiência, exemplos que nós vimos. Falar sobre sexualidade, sobre afetividade. Tem gente que tem medo de falar porque é 14 anos, Ricardo. Como é que eu vou falar sobre isso? Tem gente aí com 11 já está grávida. 12 meninos grávidas. Meninos com 11, 12 anos que já são pais. Por quê? Porque não foram instruídos que precisam viver a castidade, buscar a santidade, se resguardar para o casamento. Porque não se fala mais sobre isso nas catequeses. Nossas catequeses não falam mais disso. O livro que eu trabalhava não falava sobre isso. Mas eu falava sobre isso. Porque os jovens precisam, os adolescentes precisam ouvir sobre isso. Nós precisamos falar sobre drogas com eles. Ah, mas a catequese está virando uma assistência social. Não. A gente consegue fazer ligações sobre essas realidades. Dentro do contexto que nós precisamos. A gente precisa falar sobre caridade, sobre amor. Sabe, levar os nossos irmãos que estão ali, adolescentes e jovens catequistas, você precisa levá-los a amar os irmãos, a não querer fazer mal para os outros. Precisamos fazer isso. Precisamos levar os nossos jovens, fazer metodologias onde nós somos de fato missionários. De vez em quando, reúne a turma, organiza um lanche com a turma, vai visitar o lar das crianças, vai visitar o lar dos idosos. De vez em quando organiza, monta equipe, né? Equipes, convide pessoas de outras pastorais adultos, talvez da pastoral familiar, para te ajudar, faça parcerias que funcionem, né? Pegue esses jovens e vão visitar pessoas doentes. Vão visitar pessoas doentes, eles precisam vivenciar e entender essa realidade. Nós somos discípulos missionários, eles precisam ser discípulos missionários. Vai fazer cesta básica, redoar cesta básica para os irmãos que estão necessitando. Não é para ser discípulo, então como que eles vão ser discípulos se não foram ensinados como ser? Então precisam ter essas experiências já antes, tanto os adolescentes quanto os jovens. Precisam ter essas experiências, né? Precisa falar com eles sobre isso. Nós precisamos levar os nossos jovens a serem adoradores. As catequeses de hoje em dia, não vou dizer generalizar, mas muitas vezes na crisma nós não fazemos um momento de adoração. É preciso fazer momento de adoração com eles, talvez um encontro todo de adoração, para que eles aprendam a adorar, a se colocar nos pés de Jesus, a se prostrar nos pés de Jesus, a entregar aquilo que está dentro do teu coração, do coração deles, para Jesus. E nós precisamos instruir isso. Nós precisamos preparados para isso. E é uma catequese, uma crisma que precisa ser oracional. Fazer momentos de orações com eles, que não seja só o Pai Nosso e a Ave Maria, que são as principais, é claro, mas fazer momento oracional, orações espontâneas, que levem a eles a fazerem oração ali pelas suas famílias, eles fazerem oração uns pelos outros, para que eles despertem o desejo de rezarem, de falar com Deus. Nós precisamos levá-los a isso, a ensiná-los também a falar, a manusear a Bíblia. Tem jovem que não sabe o que é Antigo e Novo Testamento.
Ninguém não sabe o que é primeiro e segundo testamento. Tem jovem que não sabe se o livro está no primeiro ou no segundo testamento. Não foi aprendido, porque a família não ensinou, não importa o motivo, talvez porque não tem uma Bíblia, porque não tem condição financeira, ou porque não quis mesmo. A gente não sabe, nós precisamos também falar sobre isso, despertar neles o desejo de querer ler e estudar a Bíblia, ensinar a leitura orante, fazer a leitura orante com eles, prepará-los para isso, ensiná-los e falar sobre a tradição da igreja desde os apóstolos, desde Jesus, e falar da tradição, falar sobre os papas. Não vai gravar todos? Não. Eu também não sei todos, de cabeça não. Mas falar principalmente dos últimos, pelo menos, do Concílio Vaticano II para cá, pelo menos. Falar sobre a tradição, falar sobre os sacramentos, falar sobre liturgia. Os nossos jovens não sabem se portar na missa, o nosso adolescente não sabe, muitas das vezes ficam mexendo no celular. A responsabilidade, claro, é dos pais que permitem, mas nós precisamos ensinar. Nós precisamos ensinar os momentos de reverência, os momentos de fazer a vênia, os momentos ali que passo a passo. Muitos jovens e adolescentes nunca fizeram a primeira comunhão, vão receber a primeira Eucaristia lá quando estão fazendo o crisma, no final do crisma também. Então nós precisamos prepará-los, eles não foram preparados para a missa. Precisamos orientá-los, a ensiná-los a quererem buscar uma vida de santidade. Assim como nós vamos buscar, nós precisamos dar o exemplo e ensiná-los e prepará-los para que eles possam buscar. Se possível, se o seu padre autorizar, faça encontro pelo menos semestral com os pais. Pelo menos de 6 em 6 meses, faça um encontro com os pais, se for possível com os padrinhos. Talvez com os padrinhos se torne mais difícil, porque muitos padrinhos talvez não morem na mesma realidade, né? Então é mais difícil, né, catequista? Mas pelo menos com os pais, pelo menos de 6 em 6 meses, faça um momento oracional, os pais rezando pelos filhos, os filhos rezando com os pais, um momento de amor ali que o filho vai abraçar o pai. Talvez o filho e a filha não abraçam o pai e a mãe há muito tempo. Talvez a reconciliação pode ser ali nesse momento. Então faça de 6 em 6 meses esse momento de fraternidade entre a família ali, de oração entre a família. A vida na igreja, você como catequista tem que tentar levar esses jovens, esses adolescentes a ajudarem na igreja. De que forma? Onde for possível. E conversar com os coordenadores das outras pastorais, com o coordenador de liturgia, para começar a dar a oportunidade para eles já se interagirem. E porque é interagindo, é caminhando, que eles vão despertar ainda mais o desejo de continuar caminhando. Né? Tem muita gente que fala assim, mas se eu der a oportunidade para o jovem, eu vou ter que tirar outra pessoa. Não, são oportunidades, não é tirar alguém. E a igreja ela tem que ser rotativa. Um momento está, outro momento não está, como os ministros de Eucaristia. Durante um tempo está, durante um tempo dá oportunidade para outro, depois volta. Isso tem que ter essa oportunidade, tem que ter esse giro, a igreja tem que girar. E a igreja está, como diz o Papa Francisco, tem que ser uma igreja em saída. É preciso que, quando a igreja faça as suas visitas, faça as suas missões, as missões populares, em muitos lugares acontece, esses jovens sejam inseridos em equipes, né, para que façam isso, para que eles estejam nas pastorais, para que eles estejam nos movimentos, para que eles estejam no serviço. Prepare, se possível. Muita gente deixa para fazer retiro, muitos catequistas com as suas coordenações deixam para fazer retiro com os jovens lá no final do crisma, quando está quase na época de receber. Não espere. Faça mais do que um, faça 2, 3, talvez de 6 em 6 meses, faça um retiro. Um retiro de oração, um retiro com música, com brincadeira, com dinâmica, né? Mas que seja um retiro principalmente oracional, que leve esses jovens a se encontrar com Deus através de um retiro, numa chácara, por exemplo. Saia da cidade para fazer esses encontros. Também, não fique só, não estou dizendo para ficar sempre, mas saia, faça numa fazenda, numa chácara. Né? Faz um dia ali, faz momentos oracional, convida o padre para fazer uma missa no final do encontro, faça uma adoração, convide um ministério de música que sabe fazer uma animação, talvez da renovação carismática ou outro, não sei, faça uma animação, tenha um momento de palestras formativos, um momento de dinâmicas, de brincadeiras que levem esses jovens a se divertirem, mas que também levem a uma diversão sadia e cristã. Então preciso desses momentos. Nós precisamos educar
de fato os nossos adolescentes e jovens na fé. Senão, quando terminar o crisma, nós iremos perdê-los. Podem voltar? Pode, porque Jesus é misericordioso e resgata sempre. Mas muitas das vezes, muitos não voltam. Porque eles não tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo dentro do crisma. Porque o Espírito Santo que precisava aflorar ali o fogo, que precisava despertar, para que houvesse o desejo pela missão, pela fé, a fé que eu digo igreja, pelos irmãos, não foi aflorado. Por quê? Porque eu, que sou limitado enquanto catequista, nós que somos limitados enquanto catequistas, mas que nós podemos fazer a nossa parte, e Jesus vai fazer a parte dele. Mas nós temos que fazer a nossa parte, com o nosso exemplo, com o nosso testemunho, com o nosso ministrar o encontro de crisma, um encontro sadio, um encontro que leve eles a se encontrar verdadeiramente com Jesus e a amar Jesus e a sua igreja. E consequentemente, aquele que ama Jesus, aquele que ama a sua igreja, aquele que se torna discípulo missionário, que vai querer ser obediente ao mestre, que vai querer ser semelhante ao mestre, ele vai amar os irmãos, ele vai cuidar dos irmãos, ele vai tentar levar os irmãos para mais próximo de Jesus. Como? Falando de Jesus e sendo testemunho no dia a dia da vida de cada um deles. E aí eu encerro esse momento, porque já está longo, com o documento de Aparecida no número 287, que diz o seguinte: ou educamos na fé, colocando as pessoas realmente em contato com Jesus Cristo, convidando-as para segui-lo, ou não cumpriremos nossa missão evangelizadora. Então isso é para nós, catequistas. Ou nós educamos na fé e colocamos os nossos adolescentes e jovens de fato a encontrar com Jesus, a ter um contato com Jesus pessoal e queiram fazer com que esse contato seja permanente. E através disso, com a permanência, com certeza iremos segui-lo. E seguindo, nós teremos a certeza que nós cumprimos a nossa fé. Perdão, que nós cumprimos a nossa missão. Nós vamos atingir todos os crismandos? Provavelmente não. Mas se a cada turma aí com 15, claro, tem lugar que tem turma com 50, 30, 40, tem lugar que tem turma com 3, 4, mas uma turma com 15, se a gente conseguir atingir louvado seja Deus por isso. E como diz a palavra de Deus, a árvore é reconhecida pelos seus frutos. Nós precisamos dar frutos. Eduquemos na fé. Deixemos que o Espírito Santo que habita em nós incendeie a nossa vida para que nós sejamos verdadeiras testemunhas de Jesus para os nossos adolescentes e jovens. Que Deus abençoe a sua missão, a sua família, e que os seus adolescentes, os seus jovens, possam amar Jesus, possam amar a igreja, e ao ser crismados, possam ser de fato discípulos missionários. Amém? Que Deus abençoe, e encerramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.